Bom, alunos, então, lembrando que a gente viu na aula passada, né? Falamos então principalmente da questão da estrutura interna da Terra, e a gente viu que o nosso planeta ele é dividido em camadas, se eu falar sobre ele internamente, né? Então ele é formado pela crosta terrestre, que a gente também chama de litosfera. Então é a camada superior onde a gente está pisando, seria a parte da superfície, que é chamada de litosfera ou crosta terrestre. A segunda parte é o manto, que é dividido em manto superior e manto inferior. E a última parte que a gente chama de núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Aqui o núcleo interno, lembrando que ele é sólido, formado de níquel e ferro, também chamado de NiF. Estão lembrados? Bom, a partir do conhecimento então da estrutura interna da Terra, que vai acontecer só na década de 70, né? A gente começa a entender algumas dinâmicas que acontecem nessa parte do globo terrestre, que é a parte interna do nosso planeta. O primeiro conhecimento sobre a estrutura interna da Terra, ou como que ocorre a dinâmica da estrutura interna da Terra, foi de um cientista alemão chamado Alfred Wegener. Então, esse Alfred Wegener, na verdade, ele era um meteorologista. Ele escreveu um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos. E pela primeira vez ele vem com o termo Pangeia, que hoje para nós é um termo bastante familiar, né? Então, Pangeia quer dizer pan todas as terras unidas. Então, nesse livro, o Walter Wegener trouxe que há cerca de 300 milhões de anos atrás, todos os continentes da Terra faziam parte de um único continente, e ele chamou esse supercontinente de Pangeia. Para explicar essa parte de como os continentes se separavam, ele criou a teoria chamada Teoria da Deriva Continental. Então, nessa teoria da deriva continental, ele traz algumas evidências que comprovam a teoria dele, ou seja, que comprovam que os continentes já foram unidos, só que ele não sabia explicar direito como é que os continentes se movimentavam. Então, ele dizia que os continentes já tinham sido unidos, trazia as evidências que eram evidências fortes de que havia acontecido isso de fato, mas não sabia explicar de que forma os continentes se separavam ou de que forma os continentes se moviam. Vamos estudar primeiro quais foram essas evidências, que evidências ele trouxe nesse livro que tentavam comprovar a teoria dele de que os continentes foram unidos e faziam parte de um único continente. A primeira evidência ele chamou de evidência geográfica. O que seria essa evidência geográfica? As linhas de costa de alguns continentes se encaixam perfeitamente. Então, se a gente pegar a América do Sul aqui, né, onde nós estamos, então aqui a parte do Brasil, né, a parte da América do Sul, se encaixa perfeitamente com o continente africano. Então ele conseguiu observar que existia, então, um encaixe quase que perfeito entre esses dois continentes. Então ele chamou essa evidência de evidência geográfica. A segunda evidência ele chamou de evidência paleontológica, ou seja, grupos de fósseis que ele foi estudando em várias partes do planeta, grupos fósseis que apareciam, né, esses fósseis apareciam em vários lugares. Então, como comprovar que fósseis do mesmo período aparecem em continentes separados, diferentes? Um exemplo assim que eu acho que comprova bastante a teoria dele é esse verde aqui, ó, que refere-se a essa planta, essa Pamela Gore. Como explicar que uma planta vai aparecer na Austrália, vai aparecer na Antártida, vai aparecer na Índia, na África, na América do Sul? Que hoje a gente sabe que plantas só vão aparecer em climas, mesmos tipos de climas. Então, como elas apareceram em vários continentes diferentes que hoje a gente sabe que tem clima diferente? Então, comprovando, né, eu acho que essa é a mais forte evidência dele, que todos esses continentes fizeram parte de um único continente. Por isso, tinham plantas de mesmo tipo de clima. A terceira evidência ele chamou de evidência biológica. Então a gente tem esse grupo de avestruz aqui na América do Sul, aqui, né? E a gente tem o seu correspondente lá na África. Como explicar, né, que apesar de elas serem aves, mas não apresentam asas, serem de mesmo grupo e estarem em continentes diferentes? Isso comprova que os continentes já foram unidos e alguns milhões de anos atrás elas conseguiam se reproduzir no mesmo ambiente. E por último, ele trouxe uma evidência que ele chama de evidência climática, de uma glaciação ocorrida há 300 milhões de anos, que ele trouxe essa figura, mostrando que a glaciação ocorreu aqui embaixo.
Por que que ele chegou a essa conclusão? Porque hoje ele pega rocha aqui na América do Sul, nessa parte da África, nessa parte da Índia, nessa parte de baixo aqui da Austrália, aqui na Antártida. São rochas de mesmo período, com mesma idade, com mesma característica acontecendo em locais diferentes. Então aqui no Paraná, por exemplo, eu tirei uma foto aqui, essa foto é ali do Recanto dos Papagaios. Não sei se vocês conseguem observar, mas estão vendo essas estrias no chão dessa rocha arenítica aqui? Isso aqui são estrias do Recuo e Avanço das Geleiras. A gente vai encontrar esse tipo de rocha também quando a gente vai em Vila Velha, que marcam a glaciação acontecida há 300 milhões de anos atrás. Muito bem, então ele consegue, a partir dessas evidências, gerar uma teoria que chama-se Teoria da Deriva Continental. Passa-se o tempo, a gente começa a estudar